Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meditação bíblica. Nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 21. Vejamos aqui o versículo 4, 5 e 5, dois versículos. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Amado Pai, Deus Santo, Senhor Eterno, ó Senhor, como precisamos de Ti e do Teu ensinamento. Nós estamos realmente carentes. Nós reconhecemos e sabemos que é um privilégio muito grande estar aqui para nos alimentar. É por isso que recorremos mais uma vez em oração a Ti, porque não tem outro que possa nos trazer o alimento verdadeiro, poderoso. Só a Tua mesa que nós podemos comer comida saudável, e essa comida que nos leva à eternidade. Por isso, em nome de Jesus, nós trazemos aqui essa palavra, pedindo que Teu Santo Espírito, ó Santo Espírito de Deus, traz-nos revelação, entendimento, compreensão, tudo o que for necessário, para que essa palavra fique em nossos corações e que possamos guardá-la para todos os dias e aplicar também em nossa vida prática. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, no programa Rio de Deus, momento de reflexão. Nós vamos refletir no Evangelho de João 21. Você pode ficar com sua Bíblia aberta, se você estiver acompanhando, para que você veja esse relato acontecido na época de Jesus e que chegou até nós e não foi à toa, porque essa palavra, ela é viva e é preservada pelo céu. Por isso que ela está aqui ao nosso alcance. E nós vimos aqui Jesus já ressurreto, ele já havia ressuscitado. Nesse dia que tem este relato, ele já havia levantado do túmulo e estava se revelando aos seus discípulos. Já havia aparecido aos 12, a Maria Madalena, aos 12, os filhos de Zebedeu. Já havia se revelado, se mostrado aos 2 discípulos no caminho de Emaús. E Jesus, aqui estão, aqui nos fala que no início do capítulo 21, que ali estava Simão Pedro, Tomé, Natanael,
os filhos de Zebedeu, todos eles estavam ali numa pesca, de madrugada, ao clarear da madrugada. Eles estavam ali logo depois da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus, e eles começaram a voltarem para as suas profissões, e estavam, de certa maneira, nós sabemos que houve uma grande frustração por parte dos apóstolos, dos discípulos. Quando Jesus morreu, eles não tiveram um entendimento profundo, completo sobre o acontecimento da morte, da ressurreição de Jesus. Eles ainda não haviam alcançado o entendimento de tudo aquilo que acontecera com Jesus. E eles ficaram muito abatidos, eles estavam frustrados, de certa maneira decepcionados, e começaram a viver de maneira assim, que imaginamos um pouco desligados da fé. Eles não estavam muito ativos na fé. Não porque estivessem pescando, trabalhando. Não é por isso. Porque o trabalho faz parte da vida de fé. É porque realmente, com o abatimento, eles, vamos dizer assim, de certa maneira esfriaram um pouco na fé. E a gente percebe aqui a aproximação de Jesus, quando eles estavam ali naquela pesca. Jesus chegou, e veja que situação. Os discípulos não reconheceram que era ele. Agora a gente para um pouquinho para pensar sobre isso. Mas como? Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Os apóstolos conviveram com Jesus, e Jesus estava ali, na mesma forma, só que ressuscitado, mas com a mesma aparência. Há uma incompreensão por nossa parte, da parte de cada um de nós. Mas como? Eu não entendo. Por que aqueles apóstolos que estavam ali, Pedro, Natanael, Tomé, os filhos de Zebedeu, o que houve com aqueles homens que não reconheceram Jesus quando Jesus chegou ali e o abordou? E eles ficaram sem reconhecê-lo. Isso nos deixa um pouco intrigados, e a gente precisa procurar entender. E foi por isso mesmo que eu disse que eles estavam como esfriando as suas fés. Eles estavam cheios de fé. Antes eles tinham fé, mas agora eles pareciam ter esfriado a sua fé. Porque quando Jesus chegou e começou ali a conversar com eles, eles pareciam não, o texto afirma que eles não o reconheceram. E aí a gente precisa entender um pouquinho. Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Me faz lembrar que no dia da morte de Jesus, que ele foi crucificado, ele foi colocado entre dois salteadores, um à sua direita, outro à sua esquerda. E um daqueles ladrões
mesmo Jesus tão desfigurado, e que a gente nem sabe se foi alguém que conviveu com Jesus, como aconteceu com os apóstolos conviveram com Jesus no dia a dia, 3 anos, e Jesus estava ali diante deles, e eles não o reconheceram. E aquele ladrão, lá no dia da crucificação, Jesus todo desfigurado, todo ferido, ensanguentado. E aquele ladrão, é interessante lembrar disso, e aquele ladrão reconheceu que ali estava alguém que realmente tinha poder, e que ali estava o Filho de Deus, porque tanto é que Jesus falou para ele: hoje estarás comigo no paraíso, com o ladrão que pediu clemência, que pediu misericórdia a Jesus. Aquele ladrão que se arrependeu e pediu socorro a Jesus e reconheceu, mesmo naquele estado físico deplorável, ele reconheceu que ali era o Filho de Deus. E aqueles discípulos, aqueles apóstolos que conviveram diariamente com Jesus, eles estavam ali e não reconheceram. Por isso sempre devemos procurar pesquisar, meditar na palavra. Qual é a causa de uma coisa dessas acontecer? Devido à frieza, o abatimento deles, eles estavam tão envolvidos com seus próprios interesses. Não que isso seja errado, a gente precisa ter responsabilidade com nossas vidas, no sentido natural, é claro que precisamos, não estou dizendo isso, mas eles estavam tão envolvidos, dominados pelos seus próprios interesses, que Jesus chegou ali e eles não reconheceram. E isso acontece conosco? Claro que acontece. Com qualquer um de nós, a começar por mim. Se nós nos distrairmos, nos afastarmos de Deus, Deus pode se manifestar na nossa vida. E a gente nem dá conta de ver nada, de reconhecer coisa nenhuma. A gente precisa estar atento às coisas que vêm do céu. A palavra que está aqui diante de nós, para poder a gente ter um contato com aquilo que Deus deseja para nós. Se nós nos desligarmos das coisas de Deus, da palavra, da oração, do jejum, as coisas que a gente usa para estar consagrada a Deus, se deixarmos, se abrirmos mão dessas ferramentas, vamos dizer assim, a gente vai perder o contato, vai ficar sem condições de saber, de reconhecer tudo que vem da parte de Deus. E foi isso, a dedução que temos é essa, que foi o que aconteceu com eles. Porque é incrível aqui eles não terem convivido tanto com Jesus e não o reconheceram. E Jesus perguntou a eles, aos que estavam ali: filhos, tendes alguma coisa de comer? Olha só a resposta deles. A resposta deles foi de maneira seca até. Ele falou assim: não, simplesmente não.
sem justificar, sem dar nenhuma explicação, deu um simples e seco não. E é interessante levar nosso pensamento à reflexão. Por quê? Porque é assim, mesmo esse texto se referindo ao alimento natural, ao alimento físico, porque aqui era peixes, eles estavam em busca de peixe, o alimento físico, natural, que o nosso corpo precisa. Mas a palavra de Deus, ela usa as coisas naturais, as coisas físicas, para fazer referência também às coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus. Então, mesmo sendo um alimento físico, natural, tem um sentido espiritual. Jesus tinha como foco levar cada pessoa, como hoje também a palavra tem, levar cada um de nós a lembrar-se, a buscar o lado espiritual. Então, mesmo usando as coisas físicas, as coisas naturais, o foco de Jesus é para as coisas espirituais. E por isso aqui tem duplo sentido. É alimento natural, físico também, porque é o que o texto mostra. O peixe, eles estavam pescando para alimentar o físico, o corpo deles. Mas toda vez que tem um texto, você lembre-se que tem uma referência, um despertamento para o lado espiritual. Há um alimento do céu, como é a palavra de Deus, que nós estamos ouvindo agora e lendo, que nos eleva a Deus. E o que Jesus estava dizendo era isso, dando um lembrete a eles desse alimento. O alimento espiritual. Porque nós sabemos que aqui mesmo na Bíblia, na palavra de Deus, em Lucas 23, não é Lucas 23. Deixa-me ver aqui, onde está. Mateus, deixa-me ver se é. Mateus 4, versículo 4. Nos fala assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só, como há um sentido espiritual do alimento aqui, o alimento natural, mas é para nos levar também a lembrar que há um pão, há um alimento que Deus quer nos dar para o nosso espírito, para a nossa alma. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que maravilha. Por isso é que a palavra de Deus precisa ser meditada, para que a gente encontre a razão de Jesus usar as coisas naturais para nos levar a encontrar as espirituais. E ele está fazendo isso também nesse texto, levando aqueles discípulos a lembrar-se de que há um alimento
um alimento espiritual que Ele quer trazer para a nossa vida. E eles disseram não, simplesmente não. Eles não tinham alimento, e no caso aqui nem o natural, nem o físico, e muito menos o espiritual. Foi por isso que Jesus se manifestou ali a eles, e eles não reconheceram. Foi por isso, essa é a razão deles não o reconhecerem. Porque eles estavam desprovidos da fé. Da fé. Quantas vezes, quantos milagres eles não presenciaram de multiplicação de pães, de peixes? Quantas vezes eles não participaram ali dos milagres de Jesus? E Jesus dizendo que era para cuidar, alimentar as pessoas, a multidão, e deixou essa incumbência para eles. E eles estavam ali sem alimento de espécie nenhuma. Deu um não para Jesus, bem simples e bem seco, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma explicação. E sabia que muitas vezes a gente se encontra desse jeito? E sabe por que nós não temos alimento espiritual, muitas vezes para doar? Porque a gente não busca, a gente não dá o que não tem. Quantas pessoas estão necessitadas de uma palavra de conforto, de consolo, de ajuda? E cadê aqueles que professam a fé em Jesus? Cadê a fé? Cadê a porção que eles recebem do céu, que eles não estão dividindo, não estão alimentando? Quantas pessoas que são de Deus e recebem do jeito do mar morto. Recebem, o mar morto ele recebe e não repassa. Queridos, amadas, não é isso que Deus quer, nem para mim, nem para vocês. E sim, que busquemos em todo tempo a porção que o céu tem disponível para nós repassarmos, distribuirmos. Sempre existir em nós o alimento que as pessoas em nossa volta precisam. O que adianta eu ficar muitas vezes no YouTube, me alimento, vou para o YouTube, mensagem aqui, mensagem lá, me encho, me como muito de porções do céu e não divido com ninguém? Quantas pessoas e eu não estou falando do material não, porque o material todo mundo pode dar, se quiser. Eu estou falando do espiritual. O que nós temos para doar. Muitas vezes nós não estamos acreditando mais na porção que recebemos. E diz: não, espere aí, deixa eu comer mais, porque agora eu não tenho. Muitas vezes a gente age como esses discípulos ali, porque a vida
a vida natural nos toma de uma maneira tão forte, nos domina, que a gente não levanta os olhos para o céu e age do mesmo jeito. Por isso precisamos vigiar a nossa vida, olhar para nós. Eu tenho que olhar para mim para ver todo o tempo. Eu tenho que me autoexaminar. Você também, querido. Nós precisamos cada dia procurar melhorar nas coisas que vêm do alto, vêm do Pai eterno. Por isso, ele está dizendo: não deixe a sua fé morrer. Deus, através da palavra de Deus, através da oração, através da ministração diária, Ele nos dá fé, poder, autoridade, ousadia. Nos enche com o alimento do céu. É justamente para ajudar, para trazer para a nossa cidade, para a nossa família, para a nossa congregação, o alimento. Cuide bem dessa área. Porque nós precisamos um dos outros. E o alimento eterno que leva e duradouro é esse, a palavra de Deus. Hoje Deus está nos despertando assim, nos sacudindo, para a gente buscar mais, e não só para reter, como o Mar Morto, não. É para ajudar uns aos outros. Aqui eles estavam numa situação bem triste. Eles estavam tristes porque eles não estavam entendendo que Jesus, aquilo que aconteceu com Jesus, todos aqueles acontecimentos, eles ainda não haviam entendido. E nós também às vezes ficamos assim. Mas nós não devemos ficar conformados em não entender, mas buscar até entender, para poder usar a porção que Deus nos dá, a porção de fé, de poder, e compartilhar com as pessoas que fazem parte de nossas vidas. Eu creio, querido, que você entendeu o recado. E mesmo que pareça assim, não, mas não, eu não acredito que seja assim. Como não acredita? Se aquele ladrão, vendo Jesus naquela condição deformada, ele estava irreconhecível. E ele acreditou, ele teve fé em Jesus. Por que nós não podemos também acreditar nessa palavra? Se você está achando que é muito simples, não é simples, é preciso nos aprofundar. Não é tão simples, mas precisa a gente querer nos aprofundar mais e crer que o que eu estou lhe dizendo não é uma coisa à toa. É o que nós precisamos mesmo, eu e você. Creia no que eu estou lhe dizendo, porque veio de Deus. Viva essa palavra. Não seja como aquele outro ladrão que zombou de Jesus. Não zombe do que eu estou lhe dizendo, mas creia.
Siga o exemplo daquele outro ladrão, porque é isso que Deus espera de nós, todo o tempo. Amém? Vamos continuar ouvindo mensagens. Agora é uma mensagem musical na dupla Canção e Louvor. A música que tem por título Vem do Senhor. Preste atenção, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, porque é cheio de graça e misericórdia, ele vai falar com você vai falar mais através dessa canção, que eu dedico a você. Amém? Especial. Ouça agora. Pegou-se perguntando e assim mesmo indagando, em silêncio ficou. A Bíblia não fala, mas eu penso assim. Davi começou a lembrar-se de si, cuidando de ovelhas, matando leão, lutando com o urso com as próprias mãos. Lembrou-se do grande gigante Golias, que ele o matou com muita ousadia. Lembrou-se das guerras que ele venceu, das grandes batalhas que nunca perdeu. Pensando assim chegou à conclusão, e com uma alegria em seu coração levou sua harpa e com voz bem alta louvou com unção. O meu socorro vem do Senhor, minha vitória vem do Senhor, meu livramento vem do Senhor, a minha força vem do Senhor, meu alimento vem do Senhor, o meu sustento vem do Senhor, a minha ajuda vem do Senhor, a providência vem do Senhor. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem protege, o Senhor é quem vigia. Ele põe na minha fé, não deixará vacilar o meu pé. Aquele que guarda não dorme, não cansa, não tira cochilo e nunca descansa. O Senhor é minha sombra, e sombra não se arranca. Se ela para, eu também paro, se ela anda, eu também ando. Essa sombra me protege e comigo ninguém mexe, pois a sombra me alcança. Aí você pergunta assim: de onde vem meu socorro? Você já chorou perguntando, já se esgotou todos os planos. O que é que eu vou fazer? Aí Jesus te diz: lembra das noites que você passou, das grandes batalhas que você ganhou, das enfermidades e perseguições, mas eu te curava sem deixar lesões. Dos grandes gigantes que você matou, das grandes muralhas que derrubou, dos grandes desertos que te fiz passar, mas foi no deserto que fiz prosperar. Aí você agora querendo parar, procura socorro em outro lugar, mas o
teu socorro só virá de um e eu vou te falar. O teu socorro vem do Senhor, tua vitória vem do Senhor, teu livramento vem do Senhor, a tua cura vem do Senhor, o teu renovo vem do Senhor, a tua força vem do Senhor, a solução vem do Senhor. Quem vai fazer é o Senhor. O Senhor é o teu dono, o Senhor é o teu guia, Ele é dono da tua história, Ele é dono da tua vida. Quem é louco se atreva em tocar no teu fio de cabelo, pois quem toca em você está tocando no grande primeiro. O Senhor é tua sombra e de ti ninguém arranca. Se ela para, você para, se ela anda, você anda. Te alegra nessa hora, canta e exalta e a Ele dá glória, pois do Senhor vem tua vitória. Você está ouvindo Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero dedicar essa música aos moradores do bairro Outro Lado. Eu tenho um grande número de ouvintes ali e eu louvo a Deus e dedico essa música a eles. Que Deus continue abençoando ali aquele bairro, prosperando, que as bênçãos do Senhor sejam acrescentadas cada vez mais, cada dia, ali no meio daquele povo tão carente da graça de Deus, e que Deus tem sido tão benevolente. Então, é para vocês, queridos, também. E nós vamos agora orar, porque o nosso tempo praticamente já se foi. E nós vamos agradecer, porque Deus é cheio de graça. E nos deu esse privilégio de estar aqui na presença dEle. Que parece uma coisa pequena, né? Parece uma obra tão pequenininha, parece algo corriqueiro. Não tem nada de corriqueiro, nada de comum. Esse programa, mesmo parecendo algo insignificante, não é não. Para Deus, não. É uma obra valorosa, cheia de graça. É somente Deus que me faz estar aqui. Por mim mesmo eu não estaria, confesso. E aqui estou, porque essa obra é de Deus, mesmo muitas vezes até desvalorizada, mas confesso que é muito valorosa para o Senhor. Vamos orar, vamos entregar para Deus o programa Rio de Deus, para Deus continuar falando conosco e abençoando nossas vidas. Amado Pai, Deus Santo, Senhor Eterno, Senhor, não existe, não tem palavras não. Digna, que faça jus ao teu poder, à tua misericórdia, à tua bondade. O obrigado parece tão simples, tão pouco, mas como nós não temos outra palavra no nosso português, é o nosso obrigado mesmo. E no nome de Jesus, ela se torna à tua altura.
E por isso nós te dizemos em nome de Jesus, obrigado. Porque tu tens falado conosco através da palavra. Tu tens mantido esse programa Rio de Deus só pela tua bondade, só pelo teu infinito amor. E por isso nós te agradecemos pelo Rio de Deus. Mesmo para muitos não significando nada, mas eu sei, Senhor, que tudo isso aqui é muito importante e valoroso para ti. E por isso nós te agradecemos, porque mesmo sem nós merecermos, as tuas misericórdias nos cercam e se renovam constantemente. Muito obrigado pela palavra, pelos louvores, pelas orações, por cada ouvinte que está comigo aqui, que tu preparou. Nós temos, Senhor, muitos ouvintes. E tu conhece cada um, meu Deus. Senhor, eu não peço só uma visita a essas pessoas. Eu peço a tua permanência na vida dessas pessoas em todo o tempo, ensinando-as, consolando-as, ajudando-as em tudo. Ó Senhor, olha dos céus e vê cada um e atende, Senhor, tudo aquilo que está dentro do coração deles, que combina com a tua vontade, que dá certo com o teu querer. Atende, Pai, atende, apressa-te, ó Deus, em atender aquilo que glorifica o teu nome e faz bem a cada um. Fica conosco, dai-nos uma semana de paz e de descanso. Consola os abatidos, cura os enfermos, levanta os caídos, restaura os oprimidos. Tudo isso eu peço, te louvando, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Querido, se Deus quiser, vamos estar novamente aqui no próximo domingo, se Deus permitir, e ajudar também, que sem a ajuda dele eu não fecho aqui com você, não, eu não me comprometo. Mas se Deus quiser, ele vai nos ajudar, e eu quero deixar com você mais uma música da dupla Canção e Louvor, Eu Quero Mais. Continue ligado aqui nas mensagens, porque o Espírito Santo vai continuar falando. Guarde tudo isso no seu coração e aplique na sua vida. E até domingo, querendo Deus. Domingo Especial. Ouça agora. Eu quero conhecer os teus mistérios, eu quero te sentir bem mais de perto, eu quero mergulhar em tuas águas e poder desfrutar da tua graça. Eu quero ser a